Gente, estamos aqui para um vídeo de hoje, mas desse vídeo eu vou fazer aparições do Skibidi Cientista em Skibidi Toilet em todas as suas aparições. Em sua primeira aparição no episódio 16 de Skibidi Toilet e sua última aparição que foi no episódio 70. Eu não vou contar o do Mecha, tá, gente? Mas eu vou deixar com o do Mecha, porque eu não vou considerar o do Mecha, porque como o Skibidi Cientista é só um Skibidi pequeno, só que eu vou até que meio que considerar, só que aquele outro cientista lá, aquele outro robô do Skibidi Cientista, não é do cientista, é daquele Clown Mecha do Skibidi Cientista. O Clown Mecha, esqueci o nome dele. Mas quando a gente vê naquela live lá da Funk, bom, dá pra ver que tem um robô do Skibidi Cientista. Então, é o robô dali que tá todo destruído. Então, não é aquele que aparece no episódio 77. Então, antes de começar o vídeo, deixa o like aí pra me ajudar. Se inscreve, compartilhe e comente pra alguns amigos saberem. Então, vamos lá pro vídeo. A primeira aparição do Skibidi Cientista foi no episódio 10, quando ele estava fazendo um outro Skibidi, né? Eles conseguem até que fazer uma Spider, sendo ser destruída e a gente não vê mais o Skibidi Cientista. A próxima aparição do Cientista foi no episódio 30, quando ele estava no seu Piglet 2.0. Daí ele consegue trazer um novo tipo de parasita para poder mudar o rumo da guerra entre os camaradas que estavam conseguindo ganhar. Então ele consegue infectar o nosso Last Cameraman, fazendo matar o Skibidi Cientista. Ele, na sua versão 2.0, ele tem uma garra para poder segurar as cabeças dos cameraman e uma parte do olho que parecia meio uma metralhadora bem pequenininha e garras do lado da privada e um óculos por causa de algumas TVs que poderiam chegar, não é? A próxima aparição do cientista foi no episódio 32, lá pro finalzinho, quando ele consegue meio que infectar o Tide Speakman. Só que antes dele infectar o Tide Speakman, o nosso Titan Speakman conseguiu dar descarga nele. Só que ele é infectado logo depois. E o cientista fica ali só olhando pra frente e depois ainda continua ali, só que desaparece. A próxima aparição de Skibidi Cientista foi lá pro final do episódio 62, quando ele consegue cortar um braço do RDT, né, quando ele enfia a faca na cabeça do G-Man, o falso, né? O G-Man falso agradece ao cientista. Só que o cientista percebe nosso câmera e atira em nós, matando nós. Nessa versão do Skibidi Cientista, ele tem duas garras. Numa parte da privada tem a caixa de aquela caixa de som e duas outras das caixas de som do Titan TV Man e duas garras embaixo. As garras da perna e as dos ombros, parece dos braços. E proteção dos braços e tendo tentáculos atrás de ácido e laser. E, gente, antes de ir para a próxima aparição de Skibidi Cientista, eu vou ter que contar a do Mesh também. Só que, sabe por que eu vou ter que contar? Porque a do Skibidi Cientista apareceu muito pouco, então eu vou ter que contar a do Mesh. Então, desculpa aí, gente. Foi mal. A próxima aparição de Skibidi Cientista foi no episódio 62, quando eles esmagam um cameraman e usa as 3 caixas de som para fazer alto. Só que o nosso cameraman consegue sobreviver por causa do agente secreto. E o G-Torrent aparece ali, e começa a aparecer Spider e outros Skibidis. E o cientista sai da região, e algumas câmeras caem, E antes do episódio acabar, o Goboss mata a gente. E a próxima aparição do cientista foi no episódio 5, quando ele estava esperando a dupla de Titans pra lutar contra eles. Eu tô brincando, é o G-Torrent só. E os Skibidis começam a sair. E daí o cientista sai, tanto que ele é um caba safado. Safado! Não ajudou o próprio cara. Tu podia ter ganhado. Meu Deus. É safado.
E o cientista também aparece no episódio 66 por causa daquela luzinha e aparece ali. Daí ele teleporta todos os Skibbles, né? A próxima aparição do Skibble cientista foi no episódio 67, parte 1, quando ele ia lutar contra a dupla Titã. E daí o Titã Cameraman fala que o cientista vai morrer, vai cortar a cabeça dele. Daí o Tide Speakman começa a tirar, daí o cientista usa aquela meia. Daí ele consegue se proteger com a garra e daí usa o vai empurrar o Titã Cameraman. Daí ele recebe uma facada naquela minha e usa um ácido. Fazendo a arma do Titã Speakman cair. Daí o Titã Speakman usa o núcleo pra destruir. Só que o cientista usa aquele de laser. Daí ele usa a caixa de som pra empurrar o Titã Cameraman. Só que o projeto chega ali. Daí só que o cientista consegue parar mesmo o plano, fazendo ele ficar debilitado e atirando nele. E daí o Titã Cameraman pega a vantagem e começa quase a cortar a cabeça dele. Daí só que o Jet Toilet, na sua versão 4.0, chega. Daí ele atirando no Titã Cameraman e o cientista consegue arrancar a lente do Titã Cameraman, revelando uma TV por baixo, tá? E o nosso cameraman consegue colocar uma lente. Daí fazendo que o Titã Cameraman começa a colocar a serra nele mesmo. Daí o Tide Speakman chega pra tentar ajudar, só que o Titã Cameraman tá quase se matando, porque ele começa a dar esse soco nele mesmo. Daí o cientista muda pra cor roxa pra conseguir controlar o Titã Cameraman. Daí o Titã Cameraman dá um murro, então o Speakman pisa a perna nele. Daí o Jet Toilet e o cientista começam a rir, só que até o nosso Laje tenta ajudar, só que o cientista faz essa cara pra nós e recebe uma faca. E ele fica com raiva. E daí chega o Titã TV pra acabar com a brincadeira dos Skibbles, sabe? E daí o Jet Toilet fala alguma coisa pro Skibble cientista que ele não entende. Daí ele sai da região. E o cientista se prepara. E daí o Titã TV vai pra cima cortando uma de suas garras e outra garra. E conseguindo tirar as caixas de som e a TV. Daí ele usa a luz vermelha do próprio Skibble cientista e fala que ele ainda tá vivo. Daí ele usa essa faca aí na cabeça dele, tá? E depois usa o núcleo pra acabar logo com o Skibble cientista. Só que a gente sabe que o Skibble cientista conseguiu se teleportar. Que fazendo quebrar logo o mestre do Skibble cientista. Uma descansada aqui pra parar de falar. E daí o cientista aparece ali. Daí o nosso Laje tenta ir atrás dele, só que se taca na bosta do portão. E o cientista sai de lá e vai lá pra dentro da base, né? E quando nosso cameraman, nosso Rangerman e Dark Speakman consegue chegar onde que o cientista tava, e daí a gente percebe que tira, só que o nosso Rangerman consegue desviar. E daí ele não entende, daí levanta a sobrancelha, daí tenta usar outra, mas só que a outra arma funciona, só que o Rangerman consegue desviar. Daí quando o cientista ia sair novamente, o Rangerman usa a arma. Daí quando o cientista ia sair novamente, ele usa a arma. Daí o Rangerman chama ele pro combate. Daí o cientista se prepara com laser e começa a tirar. Daí o Tide Speakman joga aquele negócio de faca, sei lá. Daí o nosso cientista joga ele lá pra casa da porra. E divide o Tide Speakman ao meio. E o Tide Speakman consegue sobreviver. E daí o Rangerman joga o Rangerman de espinhos no cientista. E daí o Rangerman consegue usar a arma pra se defender. Daí o cientista mata o Tide Speakman. E daí ele usa esse negócio aí. Daí quando ele percebe, quando ele ia sair, e o Laje TV chega. Daí começa essa mas falando que essa nossa tecnologia. Daí o cientista atira, só que o Laje Speakman consegue não rebater, né? Empurrar o cientista. Daí o cientista abre um negócio, daí o Laje TV olha. Daí ele fala, recuem. Daí o cientista sai de ser um mecha,
e começa a ter... daí, só que o trio de Umas e o Last Cameraman chama a atenção dele pra trio de Umas entrar, e ele consegue... Ele erra todo, só que ele consegue fazer que o Laje cai no chão. E daí quando o cientista ia atirar, ele começa a rir, só que ele faz essa cara e depois começa a gritar, doido. Porque, né? É o cientista, né? O cientista tem que gritar. Daí o cientista sai com a trio de Umas em cima dele e ele consegue tirar elas. E a trio de Umas tá pronto pra ir pra cima de novo. Só que ele consegue meio que abrir o da parte de cima. Só que ele não consegue por causa do trio Titã. E daí o Titã Cameraman pega ele e usa um pouquinho de seu fogo, que não faz nem efeito. E daí o Titã também pega, esmaga ele. E o Tight Speakerman faz um pouquinho de carinho nele. E ele faz isso com o cientista, usando todo o seu som pra deixar o cientista todo. E começa a esmagar ele na parte do negócio dali. Calma aí, doido. Não precisa disso, não. Mas essa daqui foi a aparição do Skibidi Cientista. Eu pensei que o vídeo ia ficar um pouquinho pequeno, só que não ficou. Ficou entre mais ou menos entre 12 minutos, eu acho. Eu acho, né? Então, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueça de fazer, deixar o like, compartilha e comente. E se inscreve no meu canal. Eu espero que vocês tenham gostado. Então, esse foi a aparições do Skibidi Cientista. Eu pensei que o vídeo ia ficar pequeno, mas... Tchau, galerinha. Fiquem com Deus.